Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente recebe a presidente do Mães Unidas pelo Amor, a Fernanda Pereira da Silva, e também uma das integrantes do grupo, que é a Viviane Souto Carvalho. A Fernanda, gente, ela é a mãe do Murilo Silva Araújo, que está aqui com a gente, e a Viviane do Davi Vilela de Rezende Júnior. Meninas, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouquinho mais desse universo das mães e das crianças portadoras da microcefalia. Nós que agradecemos o convite. É uma oportunidade única para a gente estar apresentando os nossos filhos e mostrando a nossa realidade, né? Fernanda, como que surgiu o movimento do Mães Unidas pelo Amor e hoje ele pega o estado todo? Como que funciona? Exato. Surgiu quando nossas crianças nasceram, que nós fomos pegos de surpresa. Nós não tínhamos informação nenhuma, né? E nós precisávamos de saber como que seria a realidade do que a gente iria viver, né? Nós tínhamos medo, nós tínhamos muito medo da temida convulsão, que era o tabu na época, que a gente quase não sabia. Então nós tínhamos muito medo do que seria uma crise convulsiva e como lidar. E aí a gente eu observei que haveria essa necessidade da gente estar em grupo, conversando, trocando experiência, e foi daí que surgiu o grupo em janeiro de 2017. E esse grupo ele pega só a região de Cuiabá ou é um grupo que dá suporte para mães em todo o estado? Não, ele dá um suporte para o estado todo, né? A nossa associação ela é do estado do Mato Grosso todo. Uhum. Todas as crianças que têm microcefalia são convidadas a fazer parte da nossa associação. Viviane, como que foi para você descobrir que o Davi tinha microcefalia, né? E como que foi esse processo durante a gestação, no momento do nascimento e hoje? No princípio foi bem doloroso, né? Eu só fui descobrir no 8º mês de gestação, e quando eu descobri eu tive muito medo, né? Porque a mídia passava só o pior, né? Parecia que a gente nunca seria feliz ao lado deles, né? Então eu chorei bastante. E aí o Davi nasceu, aí no 3º mês que eu fui melhorar. Com a ajuda, né, das meninas do grupo, a Fernanda me ajudou bastante, foi uma das primeiras mães. E a minha família, né? Minha família me dava todo o suporte, foi onde que eu comecei a olhar que a microcefalia não iria levar a minha vida ao fim, né? E que hoje o Davi é amor, temos as lutas, é muitas, mas assim o amor supera, né? Supera qualquer tipo de dificuldade. E Fernanda, como uma mãe que descobre, né, que o seu filho é portador de microcefalia, a Viviane disse pra gente, foi um baque, né? Eu tinha medo, eu não sabia como eu ia lidar, porque também é uma síndrome nova, né? Que está passando por pesquisa, para a gente descobrir as sequelas ficam, não ficam, como que é esse tratamento, como que o grupo lida com as mães? Então, a princípio nós priorizamos os nossos filhos, né? Como toda mãe, guarda a dor do lado e vai cuidar do filho. E o que aconteceu? Nós damos o suporte para a mãe, né? A gente tem algumas pessoas profissionais que nos ajudam, psicólogo, né? Que pode dar um suporte para essas mães, principalmente aquelas que chegam até mim e diz que precisa dessa ajuda. A gente tem conseguido algumas pessoas com coach para estar trabalhando na autoestima. A gente tem conseguido algumas parcerias com um salão de beleza também, que quando a gente entra nesse universo, automaticamente a gente acaba se isolando, né? Se esquecendo na realidade. Então, assim, aí no Dia das Mães a gente ganhou um dia de beleza num salão, e as mães olhavam por espelhos, elas não se reconheciam, porque foram praticamente 3 anos
sem ter esse tempo, né, para se olhar no espelho, para se reconhecer novamente, né? Então, assim, nós temos tentado trabalhar essa questão dessa autoestima, dado suporte emocional para as mães, né, em relação a como lidar com a situação de ter um filho nessa situação. Nós somos bem unidas, a gente conversa muito, nós sempre tentamos marcar encontros para estar perto uma da outra, para observar. Quando a gente observa uma mãe distante, nós conversamos com ela para ver o que pode ser feito, o que a gente pode ajudar, mas infelizmente tem várias mães que têm progredido para uma depressão, por não conseguir o tratamento do filho, por não conseguir o benefício da criança, por a criança ser bem debilitada, né? Porque a microcefalia ela já é uma doença antiga, uma patologia antiga, porém, agora, com a geração de microcefalia por Zika vírus, que ela se tornou mais visível, né? Mas então, assim, é poucas as informações que nós temos. Nós podemos procurar em qualquer lugar que a gente não encontra muito. Então, isso acaba gerando um certo desconforto e a mãe acaba entrando em depressão. Viviane, qual a importância de estar num grupo onde as vivências são parecidas, né? Onde vocês podem aí trocar relatos, falar das suas dores, expor as suas dificuldades. Qual a importância disso? Então, é isso, né? O que você falou, é expor as suas dores, né? E uma ajudando a outra, porque quando uma tá fraca, a outra tá forte, né? Então, assim, quando eu me vejo caída, eu tenho as meninas para me levantar, né? Então, é isso, é aonde que a gente consegue ver os progressos das crianças, mesmo nas dificuldades, mesmo em todas as limitações dele, um ganho que cada criança tem é motivo de alegria para a gente, para cada uma das mães, né? Fernanda, você falou para a gente aí das mães que acabam sofrendo depressão pelas dificuldades. Hoje, qual é a realidade que a gente vive no nosso estado quando uma criança com microcefalia precisa de amparo, o tratamento, como que isso está funcionando? Infelizmente, a nossa realidade ela é bem dura em relação a isso. Nós não temos um suporte psicológico para a mãe, nós não temos um suporte psicológico nós não temos um suporte para as nossas crianças. Nossas crianças, basicamente, elas precisam de fisioterapia 3 vezes por semana, ela precisa de uma fono 3 vezes por semana, ela precisa de uma terapeuta ocupacional no mínimo 2 vezes por semana. E não acontece. Isso não acontece. A gente busca, mas nós não recebemos. Remédios que as nossas crianças tomam que são muito caros, fralda, leite. Os dois tomam um leite que ele custa R$170 a lata de 400 gramas. E assim, são 3 dias. E como que uma mãe, com tantos gastos, vai manter uma criança com esse leite? Não tem como. E assim, não é a nossa escolha, é o que adaptou o corpo deles. E isso gera todo um desconforto, entendeu? E nós não temos o suporte adequado, a gente não é atendido. Nós não conseguimos cadeira de roda, nós não temos órteses que as nossas crianças precisam para inibir o padrão do pé ficar torto, da mão ficar torta. Então, assim, a gente é totalmente desassistido, de fato, entendeu? Hoje, eu posso falar que eu não recebo nada do governo e da prefeitura. Eu não tenho isso. O que eu recebo do governo federal é o BPC, que é o benefício continuada. Exatamente. É a única coisa que eu recebo que mal dá para comprar o leite que meu filho toma. E essa é a nossa realidade. O que acontece? A associação, ela consegue arrecadar fralda e leite e nós distribuímos a cada reunião que a gente tem para as mães. Porque se não fosse isso, se não fossem essas pessoas anônimas que fizessem essas doações, eu não sei o que iria acontecer, qual seria
a situação mais pior ainda, se é que existe, para nós. Tem mães, crianças, famílias que passam fome. Elas não têm o arroz e o feijão. Então, me ligam, perguntam para mim o que eu posso fazer por elas e a gente começa a pedir, né? Porque é necessário, eu não posso deixar essas crianças, essas mães, essas famílias desassistidas. Então, a gente, por isso que a gente fala que nós somos unidas, tentamos ajudar uma a outra por esse motivo. Porque se nós dependêssemos do governo, eu não sei nem onde os nossos filhos estariam. Viviane, o que mudou na sua vida desde que o Davi chegou, né? De que forma é seu dia a dia? Como que você passou a observar as situações da vida depois que você teve a possibilidade de receber o Davi? Então, o Davi, depois que eu tive o Davi, a nossa rotina ficou intensa, né? Assim, todos os dias eu vou para as terapias levar ele e a tarde nossa é em prol do Davi, né? Mas assim, hoje eu olho para o Davi e eu falo que ele só tem me ensinado. Ele tem me ensinado que a vida é uma simples coisinha, né? A gente faz o universo mais lindo, entendeu? Então assim, eu tenho só a agradecer a vida dele. É difícil, a nossa rotina é intensa, é igual a Fernanda falou, nós não temos mais tempo para a gente. A gente descarta a nossa vida e vive em prol dele. Mas assim, é gratificante. Mesmo em meio a dias de dores, a gente também sorri porque também temos vitórias. Fernanda, a Viviane disse assim, que a rotina fica intensa, né? As mães, elas conseguem conciliar mercado de trabalho e o cuidado com os filhos. As mães hoje que estão no grupo, você disse, algumas passam fome, né, por conta disso. Como que é isso, assim? Nós temos, algumas pesquisas mostram que as mulheres negras e com uma classe social inferior foram as mais acometidas pela microcefalia, né? Isso também acontece em Mato Grosso? Sim, nosso mercado de trabalho não existe, né? De 40 mães, uma trabalha, porque a criança não é tão debilitada, né? Ela não requer tanto cuidado da mãe e o pai dá um suporte, né? A mãe trabalha, mas o pai está ali, é autônomo, então ele pode acompanhar a criança na terapia. Eu, Fernanda, mãe do Murilo, não posso fazer isso. Eu tive que me retirar do mercado de trabalho, porque o meu filho, ele requer um cuidado ao extremo. Inclusive, ele tem o serviço de home care, ele dorme no oxigênio, ele dorme com uma enfermeira do lado, pelo fato de que a saturação dele cai e acaba entrando em crises convulsivas. E ele tem uma questão respiratória que, se ele sente cheiro, começa a dar insuficiência respiratória para ele. Então, assim, não são todos os lugares que a gente vai, nós não podemos frequentar lugares onde tem várias pessoas, porque se tem um cheiro, a gente não pode ficar, que acaba gerando um desconforto respiratório, que leva a uma bronquite alérgica, que acaba acarretando numa pneumonia. E não tem como eu deixar uma criança nessa situação com uma pessoa que não tem experiência de vivência do que é a microcefalia, porque é algo que acaba sendo desconhecido, né? Então, cada mãe conhece seu filho, cada situação, cada criança é uma forma diferente de lidar com eles. E aí acabamos ficando sem trabalhar. E, de fato, essa classe acontece sim. Aqui é a classe mais desfavorecida que tem as crianças com microcefalia. Viviane, a gente pode dizer que cada criança é um universo? Cada criança com microcefalia é um universo? Não tem um padrão de o que um sofre, o que o outro sofre, um é mais grave, o outro é mais leve? Como que é isso? Você podia explicar um pouquinho pra gente? Sim. Então,
A gente pensa que é um padrão, né? Que todos vão ser bem parecidos, mas muitas das vezes não é. Tem uns que têm mais dificuldade para se alimentar, precisa usar uma gastro, né? Tem outros que precisa fazer tráqueo. Então, cada caso é um. É um caso, As né? lesões são bem parecidas, né? Mas o acometimento são bem diferenciados. Como ela se manifesta, né? Isso. Acaba Uhum. diferenciando. E quando a gente fala dessa questão de ser novo, você me disse, a microcefalia já é uma doença antiga, mas a gente teve uma repercussão maior dela agora, né? Existe alguma linha de pesquisa aqui em Mato Grosso que busca encontrar respostas para o que a gente tem da microcefalia hoje, ou isso está mais no plano nacional mesmo? Está mais no plano nacional, né? A Fiocruz também tem várias pesquisas. Quando descobriu a microcefalia foi mais para o norte, né? Que começou a ter, foi lá que foi descoberto a Adriana Mello, que faz parte do ISEC, que descobriu, né? A microcefalia é ligada ao Zika vírus. Foi ela que descobriu aqui, até onde eu tenho informação, mas a gente não tem nenhum estudo sobre isso, não. Uhum. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando com a Viviane e a Fernanda sobre a microcefalia.